Hora de falar de política, pessoal. O número de candidatas mulheres cresceu nessas eleições. Atualmente, elas representam cerca de 33% do total de representantes que disputam a corrida eleitoral, segundo as informações do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina. Só que esse número ainda é considerado baixo quando comparado, por exemplo, ao perfil dos já eleitos. Para falar sobre desafios e caminhos a serem percorridos, recebemos ao vivo a juíza eleitoral do TRE, Ana Cristina Grasso. Oi, Ana, bom dia para você, obrigado por participar. Bom dia a todos que nos ouvem. Muito obrigada pelo convite. O prazer é nosso de poder estar falando sobre representatividade e também sobre esses números, né? Quando a gente faz uma avaliação da situação hoje, o que a gente pode trazer? Bom, nós nos aproximamos das eleições gerais. É importante essa reflexão. Hoje, as mulheres são maioria da população, são maioria do eleitorado. Nós fechamos agora o cadastro eleitoral para as eleições de 2022, então nós somos 53% do eleitorado. E quando nós pensamos que o Brasil é um país democrático, nós temos que entender que o ideal seria uma democracia representativa. Então, se nós somos 53% da população, isso deveria se espelhar nos nossos parlamentos, mas infelizmente isso não acontece. Hoje, por exemplo, no Congresso Nacional, nós somos 15% de deputadas. Isso poderia melhorar muito se nós temos hoje, por exemplo, 33% das candidatas mulheres. E quando a gente pensa nos efeitos disso, né, nessa baixa representatividade, isso tem uma consequência direta, por exemplo, na vida de você, mulher, que está nos acompanhando aqui no nosso jornal e de toda a sociedade, né? Exato. As políticas públicas, elas devem ser voltadas para toda a sua população. Então, toda a sua população deve estar representada. Há uma série de políticas públicas mais voltadas para as mulheres que ficam prejudicadas no momento em que não há muitas representantes femininas nos parlamentos. Quando a gente pensa, por exemplo, na responsabilidade dos partidos políticos, né? Eles também precisam se comprometer com isso. É claro. Na verdade, hoje nós temos, inclusive, uma emenda constitucional que foi recentemente aprovada que prevê que os partidos políticos eles devem usar o fundo partidário para justamente fomentar a participação das mulheres na política. E nós, como população, também nos cabe fazer essa análise. Nós temos que entender que temos que eleger os melhores candidatos, mas temos como população, como sociedade, que sermos simpatizantes das campanhas femininas. É claro que nos momentos do voto, nós vamos analisar o melhor conteúdo do candidato, as suas melhores propostas, seja homem ou seja mulher. Mas nós, como sociedade, devemos abraçar as candidaturas femininas, devemos incorporar isso na nossa sociedade, devemos assistir os programas políticos, devemos entender a participação das mulheres, porque há, sim, muita dificuldade para a mulher se lançar numa campanha política. Pois é, falando das dificuldades, justamente sobre isso que eu queria te perguntar. Por exemplo, na campanha são desafios enormes, né? Sim, são dois desafios para as mulheres. Primeiro, para se lançar candidata. Tem toda a dificuldade pela jornada da mulher, que nós sabemos hoje que ainda a nossa sociedade é uma sociedade machista, é uma sociedade patriarcal. Então, a mulher ainda tem aquela ideia de que a mulher ela tem que fazer os serviços de casa, ela tem que cuidar da família, mas, além disso, quando ela se lança numa candidatura, ela tem que deixar esse lado para trás e se lançar num caminho que é árduo, num caminho que é bastante nocivo, inclusive. As mulheres enfrentam várias dificuldades nas candidaturas, por exemplo, com relação ao acesso ao fundo de financiamento de campanha, ao acesso à propaganda política, até mesmo a questão das cotas. Hoje é obrigatório que o partido político tenha um mínimo de 30% de cota de gênero. Mas isso poderia ser muito maior esse número, porque quando se lançam as mulheres em 30% hoje que nós temos, agora 33%, quando a gente converte para mulheres que são efetivamente eleitas, esse número cai drasticamente, que foi aquilo que eu comentei no início. Hoje nós só temos 15% de representatividade no Congresso. Então, cabe a nós, como sociedade, analisar essa circunstância. E quando eleitas, os desafios também aparecem no parlamento, né? Exatamente. O desafio da vida política partidária também podemos dizer que é ainda nocivo para as mulheres.
Nós tivemos acesso a uma pesquisa, por exemplo, que 81% das parlamentares sofreram algum tipo de violência política de gênero no exercício dos seus mandatos, ou seja, dentro do ambiente parlamentar. Então, isso é uma circunstância que nos assombra, é uma percepção que causa muita estranheza, porque 80% das parlamentares sofrendo violência política de gênero. Então, a gente percebe que a sociedade como um todo ainda é muito violenta para com as mulheres e essa violência acaba se protraindo em vários níveis, inclusive no campo político também. É um número assustador, é extremamente alto. Agora, quando a gente pensa, por exemplo, nas ações de enfrentamento do Tribunal Regional Eleitoral aqui de Santa Catarina, a gente tem várias iniciativas, né? Temos. Inclusive, o Tribunal Superior Eleitoral, reconhecidamente, já vem encampando há muitos anos essa questão de participação da mulher. Vem fomentando políticas, há uma série de propagandas, há uma série de programas do TSE no sentido de trazer a mulher para a participação política. E, recentemente, aqui no Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, nós tivemos a implementação da ouvidoria da mulher. Ótimo, e sempre importante ressaltar a necessidade dessa discussão. Não é, Ana Cristina? Sim, e com relação à ouvidoria da mulher, é importante que se diga e que se repercuta muito que é um canal de escuta e de acolhimento para as mulheres, tanto as mulheres que se lançaram à campanha política, as mulheres que são candidatas, quanto também as mulheres que já são detentoras dos mandatos eletivos. Qualquer mulher que sofra algum episódio de violência política de gênero pode levar essa denúncia aos meios competentes, inclusive aqui à ouvidoria do Tribunal Regional Eleitoral, que isso vai ser encaminhado para o meio adequado, por exemplo, para o Ministério Público, que pode oferecer uma denúncia. Até mesmo qualquer pessoa da população, qualquer pessoa da sociedade que tenha notícia da prática de algum crime de violência política de gênero, também pode se fazer valer da ouvidoria do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina. Ana Cristina, bate-papo extremamente importante. A gente quer te agradecer muito a participação e também te desejar um ótimo dia, um ótimo trabalho. Eu que agradeço a oportunidade e um ótimo dia. Se você quiser